com a última análise do novo relatório dos PL das fake news. Existe uma mudança muito importante que a gente precisa acompanhar. Um elemento muito novo jogado nesse cenário, que é o seguinte. O relator do PL das fake news, nosso famoso Orlando Silva, deputado muito significativo do PCdoB, negociou com o Partido Republicanos uma abertura para um outro relatório, para uma outra versão do PL. O republicano estava sendo muito atacado mesmo, pela própria base, pela imprensa, quer dizer, pela imprensa não, desculpa, mas pela sua militância, pelas bases, pelo MBL, por diversos setores, porque o PL da censura poderia, obviamente, infringir sobre a liberdade de expressão da comunidade religiosa evangélica no Brasil. Era uma das possibilidades eminentes do PL. Então, o Orlando Silva, de modo habilidoso, digamos assim, ele colocou garantias de expressão religiosa nessa versão do PL, mantendo todos os outros elementos negativos. E aí ele removeu do relatório do PL das fake news, que hoje está em tramitação, porque ele está mudando dia a dia, meus caros. Vejam só como é que se faz política no Brasil. O texto vai mudando conforme a conveniência e o momento, sem passar por nenhuma maior discussão. Ele mudou de modo que não está no texto do PL a criação do Ministério da Verdade. Porém, ele submete esta decisão à presidência através de decreto. Ou seja, cria-se os elementos para que seja instituído, mas não é instituído através da lei, para parecer que a lei não está produzindo um mecanismo, um organismo de censura no Brasil. Foi claro? Não tanto. Eu achei complexo, eu tava vendo. Eu já complexo. Me perdi. Seja um pouco mais didático aí pra galera que não tá tão assim antenada. Muito bem, meus caros. Existe vamos ser bem didáticos. Bem didático. Um relator do projeto. O que é o relator do projeto? É uma pessoa que vai escolher como é que o projeto fica. Ele tem autoridade para dizer como é que a lei vai ficar. E aí, quando ele apresenta como a lei vai ficar, a Câmara vota. Se tiver a maioria dos votos, é aprovado. Se não tiver, é rejeitado. Muito bem. Na versão do PL, na versão desse texto que estava sendo discutida até alguns dias atrás, até ontem, você tinha elementos diferentes. Você tinha, por exemplo, a clara possibilidade de que a censura pudesse ser aplicada no discurso religioso, de pastores que pudessem ser entendidos como discriminatórios. Porque, obviamente, existem muitos intelectuais, jornalistas, pessoas de esquerda que acreditam que certas passagens bíblicas, que certos preceitos religiosos são discriminatórios. Esses pastores, essas pessoas que se manifestassem assim em rede, poderiam ter censuradas e ter o seu acesso a redes sociais acabado. Portanto, ele negociou com o Partido Republicano, que é representante do maior número de deputados evangélicos do Congresso Nacional, para garantir no texto que houvesse a necessária segurança para a expressão religiosa. Em troca disso, ele manteve todo o resto, para obter os votos republicanos que já haviam votado favoravelmente na urgência. E, para amenizar as críticas e dialogar melhor com a militância que está atacando o relatório neste momento, ele resolveu tirar do texto a criação do Ministério da Verdade, a criação do organismo, da autarquia que iria regular o que é verdade e o que não é nas redes sociais, e deixar isso nas mãos do Poder Executivo, por decreto. Só que, vejam, meus caros espectadores do MBL News, se você abre a brecha para que o Poder Executivo realize isso por meio de decreto, é o mesmo efeito de que você colocar no próprio projeto de lei. Ou seja, é uma ilusão que está sendo criada para que o Partido Republicano possa dar a entender que está cumprindo seu papel quando não está, de defesa da liberdade, e para que possa se, digamos assim, como se chamam aquelas expressões quando você está tentando fazer algo muito grave, mas você finge que está fazendo algo mais soft. Você está ludibriando as pessoas com a impressão de que não se estão tomando medidas tão agressivas quando na realidade estão se tomando. Uhum. Então, basicamente assim, quando eu fiz o news aqui com o Renan, a gente ficou pressionando muito o Partido Republicano, a gente ligou para a liderança do Partido Republicano, ficamos insistindo bastante, porque a gente recebeu informação privilegiada de que a pressão no Partido Republicano estava funcionando, no sentido de que a bancada do partido estava apreensiva, era uma bancada que estava com medo. Eles representam o interesse dos evangélicos, a opinião dos evangélicos, ou seja, é óbvio que o partido precisa garantir que os seus líderes religiosos, os parlamentares, não, porque os parlamentares já saíram. A propósito, né, fazendo um parêntese, o Orlando Silva, ele já não só admitiu, como falou para a imprensa que era favorável à imunidade parlamentar.
Por quê? Ele fez uma analogia. Ele disse, olha, as redes sociais são hoje como se fosse uma tribuna. Então, se na tribuna eles têm imunidade parlamentar, por que não nas redes sociais? A rede social serve para o parlamentar expressar suas opiniões para o grande público. Você chega na audiência, você fala para as pessoas, né? Dá para fazer a comparação, inclusive, que a rede social é como se fosse uma ágora, como se fosse uma praça política onde você expressa as suas opiniões são discutidas e tal. Isso no mundo antigo era feito nas cidades gregas na ágora. Então se reunia todo mundo na praça, as pessoas começavam a falar, discursava lá, Péricles falava alguma coisa, fulano falava outra e tal, e as pessoas chegavam a algum consenso ali na ágora. As redes sociais hoje, elas ocupam uma função parecida com a ágora. E por isso que muitos sociólogos interpretam a rede social como sendo um espaço de discussão público e que deve ser tratado como uma coisa pública, né? Um espaço para uma arena pública de debate. Então, o Orlando Silva fez essa analogia. Eu acho que o problema da analogia dele não é nem o problema da analogia. O que ele coloca ali é mais um privilégio que está vinculado ao parlamento. Porque assim, a imunidade parlamentar, é importante sim, mas é um privilégio de qualquer maneira. É aquela ideia de que o parlamentar ele tem uma liberdade de expressão mais ampliada. Você está dizendo que ele tem imunidade, ele pode falar certas coisas que o cidadão comum não pode. O que você está falando na prática é que ele tem um privilégio de fala maior do que o cidadão. Então você vai estender isso também para as redes sociais. A nossa posição, a posição do MBL é o seguinte, não tinha que ter PL nenhum. O PL 2630 é uma aberração por si. Por quê? Porque todos os problemas que decorrem do uso de rede social não são problemas das redes sociais exatamente. São problemas das pessoas, da cultura política no Brasil. Por exemplo, se a gente faz uma análise mais profunda aqui do discurso de raiva. O discurso raivoso, o discurso de ódio e tal. De onde é que veio o discurso de ódio da direita, senão de uma reação do discurso de ódio da esquerda? Mas, sobretudo, acho que cabe uma outra analogia. É como você querer regulamentar a Tramontina pelos assassinatos com facas. É como você querer regulamentar Chamex por discursos de ódios escritos em papel. É como você querer... Entende? Regulamentar o meio da ação, ao invés de desculpabilizar a origem... Sim. Da motivação. E mesmo a motivação é uma motivação que vem como uma reação. Vem como uma reação. Eu, por exemplo, acompanho a direita há muito tempo. Eu tenho o quê? 35, eu acompanho desde 15 anos. Desde 15 anos. Portanto, já se vão 20 anos. E eu me lembro bem de como era o cenário da direita antes de 2015, de 2014, todo o período e tal. Você ser direita, cara, você ser de direita naquela época era como você ser um ET, você tá entendendo? Era como se você fosse uma aberração. Surgiu ali a aberração que fala de coisas que ninguém entende, que cita autores que ninguém tá nem aí, que tem umas ideias muito esquisitas, as pessoas nem entendiam direito. Eu lembro, por exemplo, quando eu tava fazendo faculdade de filosofia, que eu já era de direita, não é nem que eu sofria preconceito, porque depois eu soube, as pessoas sofriam preconceito. Eu não sofria preconceito, as pessoas não entendiam. É sério, elas achavam exótico. Sim. Eu peguei várias meninas do PSTU por causa disso. Elas achavam uma coisa divertidíssima. Eu ia pras plenárias do PSTU, já foi plenária de partido de mesmo, rapaz? Por causa disso. Que rolê! Porque elas achavam engraçado. Tipo, tem esse sujeito aqui muito estranho, que tem umas ideias muito esquisitas. Vem aqui ver aqui como é que o negócio funciona. Era legal, era divertido isso. Mas, assim, era muito fora da realidade. E quando vinha a reação, preconceito e tal, era uma reação de hostilidade. Né? Você fala que você era de direita, assim, o cara é preconceituoso, é a favor da ditadura, é a favor do fascismo, sai pra lá e tal. E então sempre houve um discurso de ódio esquerdista voltado contra as pessoas de direita. Esse é o princípio da reação. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga para seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.